teve algum caso que te marcou, que, enfim, que foi extraordinário, no sentido de fora do comum? Nossa, tem vários casos assim que eu lembro sempre com muito carinho e que me ajudam a ilustrar um pouquinho, inclusive, as aulas, né? Mas tem um caso específico que eu tive contato em um dos estágios que eu fiz no exterior, né? Relacionado à entrevista motivacional, que assim, como eu falei, né, a gente trabalha numa perspectiva da autonomia, né? Então, para mim, o que combina com entrevista motivacional? Um serviço aberto, né, onde as pessoas elas escolhem estar ali ou elas podem exercer a autonomia delas ali, né? Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem os CAPs infantis, né, onde muitas vezes os adolescentes eles estão lá meio que empurrados pela família, mas mesmo assim tem um respeito muito grande à autonomia do indivíduo, né? Aqui no nosso, pelo menos até uns anos atrás, essa era a realidade que imperava nos nossos serviços da comunidade, né, da rede de atenção psicossocial. E eu lembro de um caso muito diferente, né, do que eu estava acostumada, que nesse meu estágio, né, que eu estava aprendendo lá no início, entrevista motivacional, e eu morria de medo, assim, de encontrar um paciente altamente resistente, ainda mais num idioma diferente, né, do que eu estou acostumada. E eu tive um paciente, eu trabalhei por um período curto em um protocolo de atendimento para pessoas que tinham perdido a carteira de motorista porque elas tinham tido uma infração relacionada ao uso de álcool, né? Então, tinha dirigido, por exemplo, o profissional lá, o policial fez o bafômetro e o cara perdeu a carteira porque tinha usado álcool, né? E aí eles eram obrigados a fazer um número de horas, que se eu não me engano eram 13 horas, assim, de tratamento para uso de álcool, né? Para se eles quisessem ter a carteira de motorista de volta, né? Então era um pré-requisito. Se você quisesse dirigir de novo, você tem que se tratar. Isso. E aí lá estou eu me propondo a trabalhar com entrevista motivacional com pessoas obrigadas a fazer o tratamento, né? Então, muitos dos pacientes que chegavam, né, não foram muitos que eu atendi, mas a maioria chegava numa postura meio envergonhada, querendo falar assim, olha, eu sei que o que eu fiz foi errado, o que você pode me ajudar para que isso não se repita, tal. Então, essa era a postura média, né, dos pacientes, mas eu lembro de um que chegou falando assim, olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de beber, eu gosto de fumar maconha, eu não vou parar de fazer isso. Não adianta você tentar me convencer, do contrário. Então, nem gasta a sua energia com isso. Eu tô aqui só para pegar minha carteira de motorista de volta, né? E assim, eu tipo fiquei, ai meu Deus, e agora, né? Dá aquela tela azul, assim, o que eu faço? Aí eu falei assim, eu lembrei, né, da entrevista motivacional e que em alguns lugares, algumas vezes você não, o paciente ele não está exercendo 100% da autonomia dele, né, como nessa situação, por exemplo, ou no caso, sei lá, de uma internação involuntária em um hospital geral, né, numa pessoa que está numa crise que é tão desafiadora a ponto da vida dela estar em risco, né? O que você faz para trabalhar com essas técnicas quando a autonomia da pessoa está empobrecida, né? E aí eu lembrei de um exemplo que um dos meus professores tinha dado na aula, e eu falei assim para ele, olha, realmente, eu também não gosto de estar em um lugar obrigada, né? E você está aqui por obrigado, né? Você não está aqui porque você quer. Então, se isso tivesse acontecendo comigo, eu também não ia estar confortável. Então, já que a gente precisa passar essa 1 hora juntos, né? Como será que a gente pode aproveitar essa 1 hora de um jeito que não seja ruim para você? E aí eu lembro da expressão desse paciente olhando para mim, tipo, pensando, essa daí é mais doida que eu, né? Porque ela, tipo, não vai tentar me convencer de que eu tenho que parar de beber, né? Quero Foi tão fácil convencer ela. Eu falei, olha, eu gosto mesmo, é isso. E ela falou, ok. E assim, isso me mostrou que os pacientes eles estão sempre tão acostumados a chegar e levar uma confrontada básica, assim, que é exatamente isso que ele estava esperando. E quando eu falei para ele, né, tipo, que
eu empatizava com aquele sentimento dele, que então o que a gente podia fazer a partir dali. Ele ficou meio chocado primeiro e depois ele quis me testar, né? Claro que ele ia fazer isso. Aí ele perguntou assim: então a gente pode conversar sobre qualquer coisa, não precisa conversar sobre uso de álcool e drogas? Eu falei: sim, claro, desde que seja uma coisa que te deixe confortável e que a mim também, a gente pode conversar sobre outra coisa. Aí ele falou: tá bom, então eu quero conversar sobre filmes, né? E aí eu falei assim: ai, Vamos caramba, ver né? o quanto que você tá afim de topar essa minha estratégia. Aí eu falei para ele, tudo bem, né? Eu tinha assistido um filme no cinema e comecei a falar sobre aquele filme, perguntei se ele conhecia, ele falou que gostava, tal. Depois ele falou que queria conversar sobre séries, né? E assim foi, até que demorou um pouco, mas ele finalmente começou a falar sobre a questão do álcool, né? E aí eu peguei o que aconteceu naquele momento? Eu percebi que a gente fez um vínculo, né? Que a gente, enfim, estava se conhecendo, acabei conseguindo estabelecer um vínculo com ele, e aí quando ele se sentiu seguro, ele começou a falar sobre a questão do álcool, né? Então, e ele foi um dos pacientes que mais melhorou durante o meu período lá, né? O consumo. Então, depois no segundo dia ele chegou, hoje eu vou falar com você que gosta de falar de filme. Já foi, a gente já tinha até algo em comum para conversar. Então, assim, essa situação me mostrou que até quando a situação é bem desafiadora, a gente consegue sim trabalhar com a autonomia da pessoa, sabe? E o quanto isso empodera a pessoa para ela poder abrir as fragilidades dela também, sabe? O quanto você fortalecer a autonomia e as potencialidades da pessoa. Quer dizer, ele não era um usuário de álcool ali na minha frente, ele era um cara que gostava de filme, de série, que ele era mais do que aquilo, sabe? Então, foi super bacana a nossa interação por conta disso. Acho que esse caso é um caso muito, muito bacana mesmo, muito bonito, assim. E acho que vai falando do quanto que às vezes a gente, enquanto profissional, precisa segurar a nossa onda, né? Porque às vezes, né, a gente passa a vida estudando, sei lá quantos anos, quantas técnicas, e aí chega a pessoa e fala, pô, agora que eu vou aqui, ó, arrasar, e aí a pessoa fala, não quero. Tudo isso aí que você estudou, tudo isso aí que você fez, não quero saber de nada disso. E aí quebra nossas pernas, né? E acho que tem uma coisa que é fundamental, que é esperar o tempo da outra pessoa também, né? Porque talvez a outra pessoa precisa criar um vínculo, precisa criar outras coisas, para daí começar a falar de realmente o que está sendo o problema e quais são os pontos difíceis e tudo mais. Mas acho que às vezes o maior desafio é segurar a nossa ansiedade. Exatamente, E isso também é uma das coisas que a gente sempre coloca nos cursos de entrevista motivacional, a questão da gente escapar da armadilha do especialista, né? Porque assim, por mais que você tenha um conhecimento super vasto assim na sua área, quem tem conhecimento sobre a vida, própria vida, e sobre o que dá certo, o que não dá certo, o que faz sentido, o que não faz, é o indivíduo que está na sua frente, né? Então, não adianta você chegar com o seu protocolo de falar assim, olha, então, esse tratamento, ele dura 5 semanas, na primeira semana você tem que reduzir o seu consumo em 30%, na segunda semana, né, você chega com um negócio pronto que não conversa com a realidade do outro, e o que a gente vê na literatura é que isso funciona menos, não que não funcione, né? Funciona ali para os 40% de gente, né? Mas funciona menos do que trabalhar a autonomia, a colaboração, a parceria, enfim. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Também iremos adorar receber um comentário seu. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E se você procura psicoterapia ou gosta de conteúdos de saúde mental, acesse o nosso site www.iconstruindosaude.com.